O soldado estava morrendo. O soldado raso, James Mitchell, de 22 anos, natural de Ohio, jazia na cama número 7 da ala de queimados do Fort Bragg, com queimaduras de terceiro grau cobrindo seu braço direito e o ombro. Acidente de treinamento, granada de fósforo que falhou. 3 dias antes, as queimaduras não apresentavam sinais de melhora. Pelo contrário, pioravam a cada hora. O Dr. Robert Harrison posicionava-se aos pés da cama de Mitchell, examinando feridas que haviam mudado de um vermelho inflamado para um verde doentio. A infecção se espalhava rapidamente, subindo pelo braço em direção ao peito. O cheiro de tecido em decomposição pairava denso no ar, mesmo com o antisséptico aplicado a cada 4 horas. Quanto tempo? A voz de Mitchell era fraca, quase um sussurro. O Dr. Harrison hesitou antes de responder. Ele exercia a medicina há 15 anos. Era cirurgião do Exército há 8. Já havia testemunhado homens sucumbirem a infecções assim, visto-os perecerem devagar, observado o choque séptico se alastrar, a febre devorá-los, as famílias recebendo telegramas devastadores. 3 dias, disse Harrison por fim. Talvez 4. Sinto muito, rapaz. Mitchell fechou os olhos. Estava fraco demais para chorar. Era abril de 1946. A guerra havia terminado. A Alemanha se rendera 11 meses antes. O Japão caíra 8 meses atrás. Mitchell sobrevivera a toda a guerra sem um arranhão. Passara pela instrução básica, pelo envio ao fronte, pelo serviço de ocupação na Europa e retornara sãos e salvo. Agora, perecia por causa de um acidente de treinamento na Carolina do Norte. O Dr. Harrison tentara de tudo o que a medicina moderna oferecia. As drogas sulfas, os antibióticos milagrosos que salvara milhares durante o conflito, não surtiam efeito. A infecção era resistente. Curativos à base de petróleo, para manter as feridas úmidas e protegidas, só agravavam o quadro. O tecido por baixo necrosava, morria, escurecia para o negro. Lavagens desinfetantes, soluções de nitrato de prata, todos os procedimentos do manual médico militar. Nada funcionava. A infecção vencia. E o soldado raso Mitchell não era o único. 15 camas na ala de queimados, todas ocupadas por soldados cujas feridas não cicatrizavam. Alguns por acidentes de treinamento como o dele. Outros por incêndios em veículos, explosões na cozinha, falhas em manutenção. O tipo de acidente que ocorre quando dezenas de milhares de jovens lidam com equipamentos perigosos. 3 já haviam desenvolvido sepse. Mitchell era o 4. Mas viriam em breve. O oficial médico-chefe do Exército fora direto em sua visita 2 dias antes. A medicina moderna fez tudo o que pôde por esses homens. Preparem-se para baixas. Foi então que Margaret Pfizer se pronunciou. Ela trabalhava na cozinha do hospital havia 6 semanas. Prisioneira de guerra alemã. Mulher quieta, talvez na casa dos 30 anos, que mantinha a cabeça baixa, descascava batatas, lavava pratos e seguia ordens sem reclamar. A equipe do hospital mal a notava. Apenas mais uma prisioneira designada para tarefas braçais. Mas Margaret observava, escutava, prestava atenção nas conversas dos médicos no corredor fora da cozinha. Captava a frustração em suas vozes, via os soldados feridos sendo levados pelas portas da cozinha e sabia algo que os doutores ignoravam. Ela sabia como salvá-los. O que se seguiu abalaria o establishment médico, resgataria a vida de 200 soldados americanos e demonstraria que, por vezes, o saber essencial surge das fontes mais improváveis. Mas antes, permitam-me contar sobre a mulher que quase permaneceu em silêncio. 8 semanas antes, fevereiro de 1946, Hospital Militar de Fort Bragg, Carolina do Norte. Margaret Pfizer desceu do caminhão de transporte junto a outros 23 prisioneiros de guerra alemães.
O ar de inverno era frio, mas não implacável. Nada comparado aos invernos que conhecera na Alemanha. O céu estava nublado, prenunciando chuva. Aos 34 anos, nascida em uma pequena aldeia nos arredores de Munique, onde sua família residia há 6 gerações. O pai fora o médico da vila, a mãe, parteira. A medicina corria em suas veias, como em algumas famílias se transmite a terra ou o comércio. Margaret se formara enfermeira em Munique antes da guerra. Atuara em hospitais civis por 5 anos. Quando o conflito irrompeu, fora incorporada ao Corpo Médico Militar Alemão. Passara 4 anos cuidando de soldados feridos em hospitais de campanha pela Europa. Vira horrores que ninguém deveria presenciar. Fizera o que jamais imaginara. Salvara vidas. Perdera vidas. Continuara no trabalho. Fora capturada em março de 1945 durante o avanço aliado na Alemanha. Seu hospital de campanha fora invadido pelas forças americanas. Em vez de resistir, a equipe médica erguera bandeiras brancas, declarara-se não combatente e se rendera sem luta. O procedimento padrão tratava o pessoal médico capturado de modo distinto dos soldados de combate. Eram valiosos, qualificados, necessários. Os aliados não dispunham de médicos e enfermeiras suficientes para seus próprios feridos, quanto mais para a avalanche de vítimas alemãs e deslocados. Margaret passara 3 meses em um campo de processamento na França. Depois, fora levada à Inglaterra e, surpreendentemente, aos Estados Unidos. Esperava ficar na Europa, mas a América precisava de mão de obra para agricultura e hospitais. A escassez de mão de obra no país, causada pela guerra, ainda não havia se resolvido. Então, trouxeram prisioneiros alemães com habilidades práticas. O Fort Bragg precisava de pessoal para a cozinha. Margaret, com sua experiência em medicina, estava superqualificada para descascar batatas, mas foi exatamente para lá que a direcionaram. Ela não reclamou. Reclamar não levava a lugar nenhum para uma prisioneira. O hospital era imenso, 300 leitos distribuídos em várias alas, instalações cirúrgicas, unidades de reabilitação, centro de tratamento para queimaduras. Ele funcionava como o principal centro médico de toda a base militar do Fort Bragg. Dezenas de milhares de soldados treinavam para o que todos esperavam ser um exército de tempos de paz. Embora ninguém acreditasse totalmente nisso ainda. A ala de queimaduras era a pior. Era o que as outras trabalhadoras da cozinha murmuravam. Soldados gritando durante a noite, o cheiro de tecidos danificados, infecções que a medicina moderna nem sempre conseguia curar. Mortes que chegavam devagar, com sofrimento. Margaret já havia lidado com vítimas de queimaduras antes. Na guerra, ela tratara soldados pegos em incêndios de tanques, explosões de edifícios, ataques com bombas incendiárias. Queimaduras estavam entre as lesões mais complicadas de tratar. Alto risco de infecção, dor intensa, tempos de recuperação prolongados, taxas elevadas de mortalidade quando a infecção se instalava. Os médicos americanos eram competentes. Ela percebia isso ao observá-los trabalhar e ouvir as discussões de casos. Usavam as técnicas mais recentes. Drogas sulfa, curativos antissépticos, tudo o que a ciência moderna proporcionava. Mas, às vezes, a ciência moderna não bastava. Ela aprendera isso na guerra e, antes disso, com sua avó. A avó de Margaret, Anna Fisher, fora uma curandeira na vila delas antes que a medicina moderna se tornasse predominante. Nascida em 1875, treinada na medicina popular alemã tradicional por sua própria avó. Ela sabia tratar feridas com ervas, mel, remédios naturais, métodos transmitidos por gerações. Quando Margaret era criança, a avó a ensinara esses modos antigos, ao lado do treinamento médico moderno do pai. Nunca esqueça o conhecimento antigo, dissera a avó. A medicina moderna é poderosa, mas não sabe de tudo.
Às vezes, os velhos jeitos funcionam quando os novos falham. O pai de Margaret era cético. Ele era um médico moderno, formado em universidades, crente na ciência e no progresso. Mas também vira a mãe tratar com sucesso infecções, queimaduras e feridas que deixavam seus colegas perplexos. Por isso, permitira que Margaret aprendesse os dois caminhos. Na guerra, quando os suprimentos escasseavam, quando não havia antibióticos disponíveis, quando os soldados feridos continuavam chegando e a medicina moderna não tinha respostas, Margaret usara os métodos da avó de forma discreta, cuidadosa, sem oficializar. E eles deram certo. Tratara queimaduras com curativos de mel, infecções com cataplasmas de ervas, feridas com remédios naturais que a avó lhe ensinara, salvando vidas que os protocolos médicos oficiais declaravam perdidas. Mas nunca contara a ninguém, nunca registrara, nunca reportara para cima na hierarquia. Porque quem acreditaria que uma medicina folclórica de séculos poderia superar antibióticos modernos? Quem daria ouvidos a uma enfermeira citando a sabedoria da avó, em vez de pesquisas universitárias? Assim, ela ficara em silêncio, aplicara os métodos antigos quando ninguém via, mantivera soldados vivos, sem dar explicações. E agora, ali estava ela, em um hospital militar americano, descascando batatas na cozinha, ouvindo os médicos falarem de soldados morrendo de queimaduras infectadas, soldados que ela sabia que poderia salvar. A primeira vez que quase se manifestou foi na 3ª semana. Ela carregava pratos sujos passando pela ala de queimaduras quando ouviu o Dr. Harrison conversando com outro médico no corredor. O caso Peterson não está respondendo às drogas sulfa. A infecção se espalha apesar da dosagem máxima. Estou sem opções. Margaret continuou andando. Não era da sua conta. Não era o lugar dela. Ela era uma prisioneira, uma inimiga. Ninguém a escutaria mesmo. A segunda vez foi na 5ª semana. Ela esvaziava o lixo no corredor quando viu empurrarem um jovem soldado saindo da ala de queimaduras. Lençol cobrindo o rosto. Morto. A enfermeira que guiava a maca tinha lágrimas nos olhos. Margaret apertou mais forte as alças do bin de lixo. Ela poderia tê-lo salvo. Sabia disso. O tratamento com mel da avó teria funcionado, como funcionara dezenas de vezes na guerra. Mas quem era ela para se pronunciar? Uma prisioneira alemã de guerra, dizendo a médicos americanos que eles estavam errados. Ela manteve a boca fechada. A 3ª vez foi diferente. Era início de abril. Ela limpava a cozinha no fim do turno quando o Dr. Harrison entrou procurando café. Parecia exausto, abatido. Ela já vira aquela expressão nos rostos de médicos que perderam pacientes demais. Ele nem a notou. Só encheu uma xícara com café frio e ficou olhando para ele sem beber. 15 leitos, murmurou para si mesmo. 15 soldados, e eu não consigo salvá-los. Então viu-a. Pareceu surpreso por um instante, como se tivesse esquecido que outras pessoas existiam. Desculpe, disse ele. Não quis incomodar você. Não está me incomodando, senhor, disse Margaret em voz baixa. Seu inglês era fluente, mas com sotaque. Ela o aprendera na escola e o aprimorara durante o cativeiro, o doutor. Harrison assentiu e se virou para sair, mas Margaret tomou uma decisão. Doutor, senhor, os pacientes com queimaduras, eu talvez saiba de algo que possa ajudar. Harrison parou, voltou-se para ela, olhando com uma mistura de esperança e ceticismo. Você é a trabalhadora da cozinha alemã, ele disse, sem grosseria, apenas constatando um fato. Sim, senhor, mas antes disso, eu era enfermeira no Corpo Médico Militar Alemão. Trabalhei em hospitais de campanha por 4 anos. Cuidei de muitos casos de queimaduras. A expressão de Harrison mudou para interesse. Agora você me diz que tem treinamento médico? Sim, senhor. E minha avó era curandeira.
Ela me ensinou métodos tradicionais para tratar queimaduras e infecções. Métodos que funcionam quando a medicina moderna falha. O ceticismo voltou ao rosto de Harrison. Métodos tradicionais? Você quer dizer remédios caseiros? Sim, senhor. Estamos usando sulfanilamida, curativos antissépticos. A ciência médica moderna. E você fala de quê? Ervas? Histórias de velhas? Margaret esperava por isso. Estou falando de técnicas que salvaram vidas na guerra, quando não tínhamos antibióticos nem suprimentos modernos. Falo de tratamentos que minha avó aprendeu com a dela, transmitidos por centenas de anos. Eles funcionam. Doutor, eu os vi funcionar. Harrison ficou em silêncio por um bom tempo. Ela percebia o conflito interno dele. Seu treinamento médico o levava a rejeitá-la. Medicina popular, superstição, algo não científico. Mas ela também via o desespero. 15 soldados morrendo. A medicina moderna sem respostas. Que tipo de métodos tradicionais? Perguntou ele por fim. Mel, disse Margaret. Mel de grau médico misturado com ervas específicas, aplicado diretamente nas queimaduras. Ele previne infecções, acelera a cicatrização e diminui as cicatrizes. Minha avó o usou por 70 anos. Eu o apliquei na guerra. Funciona melhor que curativos de petróleo, melhor que nitrato de prata, o mel. O tom de Harrison era neutro. Você quer que eu passe mel em queimaduras de 3º grau? Não só mel. Uma preparação médica, mistura específica, aplicação precisa. Mas sim, o mel é a base. Ele pausou, procurando as palavras. Isso não é como a medicina moderna opera. Não usamos produtos alimentícios como tratamentos médicos. Com todo o respeito, doutor, a medicina moderna está deixando seus soldados morrerem. Saiu mais afiado do que ela pretendia. Viu o rosto de Harrison se contrair. Esperou que ele a dispensasse, se afastasse, a denunciasse por insubordinação. Em vez disso, ele disse: Explique para mim, a base médica, por que o mel funcionaria? Margaret respirou fundo. O mel tem propriedades antibacterianas naturais. Cria um ambiente onde as bactérias não sobrevivem. Além disso, atrai fluidos das feridas, reduzindo o inchaço e favorecendo a cura. As ervas específicas que adicionamos, calêndula, confrei, tanchagem, potencializam esses efeitos, combatem a inflamação e aceleram a regeneração dos tecidos. E o senhor sabe que eu usei isso. Vi resultados muitas vezes. Na guerra, tratei mais de 50 casos de queimaduras com esse método. Apenas 2 mortes, ambas por ferimentos graves demais para qualquer tratamento salvar. Os outros se recuperaram completamente, alguns em metade do tempo dos métodos padrão. Harrison a encarou. Ela o via fazendo contas, avaliando. 50 casos, 2 mortes. Isso dava 96% de sobrevivência, superior a tudo que ele via com as técnicas modernas. Por que não mencionou isso antes? Perguntou ele. Porque sou prisioneira, senhor. Uma inimiga. Quem me ouviria? Quem confiaria em mim? Achei melhor ficar calada. Mas agora falo porque soldados estão morrendo, senhor. E sei que posso salvá-los. Ficar em silêncio enquanto homens morrem é pior que o risco de falar. Harrison ficou quieto por um longo instante. Depois disse: Mostre-me. Amanhã, traga seu tratamento de mel. Mostre como se faz. Quero ver antes de testar em alguém. Margaret sentiu um alívio no peito. Esperança, alento, medo, tudo misturado. Obrigada, doutor. Não o decepcionarei. Não me agradeça ainda, disse Harrison. Não estou prometendo nada. Só quero entender o que você propõe. Se for bobagem, paramos aí. Entendido? Entendido, senhor. Harrison saiu. Margaret ficou sozinha na cozinha vazia, ciente do que acabara de fazer. Falara alto, questionara a autoridade,
oferecerá a ensinar médicos americanos algo que eles ignoravam. Isso salvaria vidas ou terminaria muito mal para ela. Não havia meio termo. Na manhã seguinte, Margaret reuniu o necessário. O hospital tinha mel nos estoques da cozinha, não de grau médico, mas puro, que serviria. Ela requisitou um frasco pequeno, junto com itens do jardim da cozinha: flores de calêndula, folhas de confrei, tanchagem. A enfermeira supervisora questionou por que uma cozinheira precisava daquilo. Margaret explicou que o Dr. Harrison pedira para ela preparar algo. A enfermeira franziu a testa, mas permitiu. Médicos tinham autoridade, mesmo para pedidos estranhos. Margaret preparou tudo com minucioso cuidado, obedecendo à receita precisa de sua avó. As quantidades precisavam ser exatas. A proporção entre mel e ervas era essencial. Se exagerasse nas ervas, a pasta não se espalharia direito. Se usasse pouco, as propriedades curativas ficariam enfraquecidas. Ela moeu as flores de chundula até virar um pó fino. Picou as folhas de confrei e de plantina em pedacinhos minúsculos. Combinou tudo com o mel nas medidas certas e deixou repousar por 30 minutos para que o mel extraísse os compostos ativos das ervas. O resultado foi uma pasta marrom dourada, densa, porém fácil de aplicar, com um aroma marcante de ervas. Era a pomada para queimaduras da avó, tal como Anna Fisher a preparava há 70 anos. O Dr. Harrison a encontrou em uma sala de estoque ao lado do pavilhão principal, um local isolado, longe dos outros funcionários que poderiam estranhar o que estava rolando. "Me mostre", pediu ele. Margaret ergueu o pote. É um tratamento que se aplica direto nas queimaduras limpas, cobertas com gaze de algodão leve, trocada a cada 12 horas. O mel precisa ficar úmido, então a gaze não deve ser enrolada com força. Harrison pegou o pote, inspecionou-o, cheirou e fez uma careta. Cheira como um jardim. As ervas trazem as propriedades curativas. A chundula alivia a inflamação. O confrei estimula a regeneração dos tecidos. A plantina combate infecções, de acordo com a medicina popular. De acordo com séculos de uso comprovado, retrucou o doutor. Harrison colocou o pote de lado. Aqui está o meu dilema, senhorita Fisher. Sou um médico formado. Estudei em Johns Hopkins. Acredito em ciência, em pesquisas, em estudos controlados. O que você me apresenta é um remédio que funciona. Margaret o interrompeu. Com todo o respeito, senhor, entendo sua desconfiança, mas a ciência ainda não explica tudo, e o fato de não poder provar algo não significa que não funcione. Você fala como a minha avó, disse Harrison. Havia um tom quase carinhoso em sua voz. Sua avó era curandeira, parteira, lá nos Apalaches. Usava todo tipo de remédio à base de plantas. Meu pai detestava isso. Achava superstição. Mas Harrison parou por um instante. Eu vi ela salvar a vida de uma mulher uma vez. Hemorragia pós-parto. Nada que o médico pudesse fazer. Minha avó preparou um chá de alguma erva. O sangramento parou. A mulher sobreviveu. Sua avó dominava o conhecimento antigo, murmurou Margaret com suavidade. Como a minha. Harrison a fitou por um bom tempo. Se eu testar isso e digo se, vai ser de forma não oficial, com um só paciente, sob condições controladas, e se algo der errado, se o paciente piorar, paramos na hora. Entendido, senhor. O soldado Mitchell, cama 7. É o caso mais grave. A infecção está se espalhando apesar do tratamento máximo com sulfa. Dou a ele mais 3 dias, talvez menos. Ele já sabe que vai morrer. O coração de Margaret afundou. Começar pelo pior caso era arriscado. Se falhasse com Mitchell, Harrison nunca mais confiaria em seus métodos. Mas ela também via que se desse certo nele, funcionaria em qualquer um. Eu posso salvá-lo, afirmou ela. Eu sei que posso.
Então vamos descobrir se você tem razão. Eles prepararam Mitchell para o tratamento naquela tarde. Harrison explicou tudo com cuidado, em particular. Tentamos tudo o que a medicina padrão oferece. Nada está funcionando. Alguém me sugeriu um tratamento alternativo. É não convencional. Baseado em práticas tradicionais, não em técnicas modernas. Quero sua autorização para tentar. Os olhos de Mitchell brilhavam com febre. Sua pele estava cinzenta. A infecção subira pelo ombro e se aproximava do peito. Ele estava morrendo e percebia isso. Vai doer? Perguntou ele debilmente. Não deve, respondeu Harrison. Na verdade, pode até ser reconfortante. Então faça, disse Mitchell. O que eu tenho a perder? Harrison olhou para Margaret. Ele é todo seu. Margaret avançou. Ela havia pedido autorização para aplicar o tratamento pessoalmente. Harrison concordara, desde que supervisionasse cada etapa. Primeiro, limpou as feridas com soro estéril. As queimaduras eram horríveis de perto. Tecido carbonizado, pus esverdeado, o cheiro típico de necrose. Ela vira piores na guerra, mas poucas. Mitchell soltou um gemido de dor durante a limpeza. Desculpe, sussurrou Margaret. Essa parte é indispensável. Com as feridas limpas, ela espalhou a mistura de mel. Aplicou uniformemente em todas as áreas queimadas. A textura era ideal. Espessa o bastante para aderir. Fina o suficiente para infiltrar o tecido danificado. A expressão de Mitchell mudou quase de imediato. Está fresco, comentou ele. Não dói. O mel absorve o calor das feridas, explicou Margaret. Deve parecer calmante. Ela cobriu tudo com gaze de algodão leve, sem apertar, só para manter o mel no lugar e evitar contaminação. Deixe assim por 12 horas, orientou ela a Harrison. Depois, tire a gaze, limpe de leve com soro e aplique uma camada nova. O mel usado vai parecer diferente, mais escuro, com líquido dentro. Isso é bom. Significa que o mel está puxando a infecção para fora. Harrison anotou. E repetimos isso quantas vezes? A cada 12 horas, até a infecção sumir e o tecido novo começar a se formar. Para queimaduras tão graves, talvez de 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias, repetiu Harrison. Você sabe que ele tem no máximo 3 dias com o prognóstico atual. Ele vai melhorar em 3 dias, disse Margaret. Não completamente curado, mas melhor. A infecção vai diminuir de forma visível. Harrison a encarou com uma mistura de esperança e dúvida. Vou acreditar quando eu vir. 18 horas depois, o Dr. Harrison estava ao lado da cama de Mitchell, com uma expressão de total incredulidade. As feridas pareciam alteradas, ainda ruins. Queimaduras de 3º grau não se curam da noite para o dia, mas mudadas. O tom esverdeado da infecção havia diminuído. O tecido parecia menos inflamado, menos inchado. O cheiro havia passado de carne podre para algo quase adocicado, como mel e ervas. E Mitchell estava acordado, atento. A febre havia cedido durante a noite. Sua cor estava melhor. Ele bebia água, conversava, pedia comida. Como você se sente? Perguntou Harrison. Melhor? Disse Mitchell. Muito melhor. A dor diminuiu. Consigo mexer o braço um pouco sem querer gritar. Harrison inspecionou as feridas com cuidado. A mistura de mel havia escurecido para um marrom escuro e havia fluido misturado. O mel extraindo a infecção, exatamente como Margaret havia dito. O tecido por baixo parecia mais limpo. As áreas necróticas pararam de se espalhar. Isso é... Harrison não terminou a frase. Ele olhou para Margaret, que estava parada em silêncio no canto. Isso não é possível. Está acontecendo, doutor, disse Margaret de forma simples. Harrison chamou outro médico, o Dr. Thomas Wade, cirurgião-chefe do hospital. Wade examinou Mitchell, comparou sua condição atual com o prontuário de ontem,
observou o curativo de mel com ceticismo evidente. Que diabos é isso? Exigiu Wade. Tratamento experimental, disse Harrison. Cura tradicional. Curativo à base de mel. Mel? A voz de Wade subiu. Você está tratando queimaduras de 3º grau com mel. Mel com ervas medicinais específicas, senhor? Ofereceu Margaret em voz baixa. Wade a olhou. Quem é você? Margaret Pfizer, senhor. Sou uma prisioneira de guerra, mas antes disso era enfermeira. Uma enfermeira alemã? Disse Wade em tom seco. Sim, senhor. Wade se virou para Harrison. Você está aceitando conselhos médicos de uma prisioneira alemã. Está louco? Olhe para o paciente, Tom, disse Harrison. Ontem ele estava séptico, morrendo. Hoje a febre sumiu. A infecção diminuiu visivelmente. Ele está alerta e se alimentando. O mel funciona. Ou ele melhorou sozinho. Recuperação espontânea, isso ocorre. Não com infecções tão graves. Você sabe que não. Wade fitou as feridas de Mitchell. Seu ceticismo era óbvio, mas também seu treinamento médico. Ele não podia negar o que via. Em quantos outros casos você testou isso? Perguntou Wade. Só no Mitchell, até agora. Queria ver se funcionava antes de expandir. E você aprendeu esse tratamento onde? Perguntou Wade a Margaret. Com minha avó, senhor. Ela era curandeira na Alemanha. Praticava medicina tradicional por 70 anos. Usei seus métodos durante a guerra, quando faltavam suprimentos modernos. Medicina popular, disse Wade com desdém. Medicina popular que está salvando a vida do soldado Mitchell, destacou Harrison. Wade ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse: Tudo bem, eis o que vai acontecer. Continue o tratamento com mel no Mitchell. Registre tudo, cada aplicação, cada mudança, cada observação. Se ele seguir melhorando, vamos pensar em aplicar em outros casos, mas isso fica em sigilo. Não quero que a comunidade médica ouça que o Fort Bragg está usando mel para tratar queimaduras até estarmos certos de que funciona. Entendido, disse Harrison. Wade saiu. Harrison olhou para Margaret. Você acabou de convencer um homem bem cético a considerar a medicina popular. Isso não é pouca coisa. Não busco conquistas, doutor. Quero salvar os outros soldados. Um passo de cada vez, disse Harrison. Vamos garantir que o Mitchell continue melhorando primeiro. Mas Margaret via em seus olhos. Ele já estava persuadido. Já planejava aplicar seus métodos nos outros 14 soldados da ala de queimados. No 3º dia, a melhora de Mitchell era inegável. A infecção havia quase desaparecido por completo. Novo tecido começava a se formar nas bordas das queimaduras. As áreas necróticas pararam de avançar e iniciavam o processo natural de descamação, abrindo espaço para tecido saudável por baixo. Mitchell mexia o braço sem gritar. Comia refeições completas. Sua cor era normal. Ele brincava com as enfermeiras, perguntava quando poderia sair do hospital. Há 2 semanas eu chamaria isso de milagre, disse Harrison, examinando as feridas. Agora chamo de uma medicina que desconhecíamos. Ele procurou o Dr. Wade com uma proposta: estender o tratamento com mel para os outros pacientes queimados. Wade ainda duvidava, mas não podia contestar a recuperação de Mitchell. Comece com os 5 casos mais graves, disse ele. Mesmo protocolo. Registre tudo. E, por amor a Deus, mantenham isso em segredo até sabermos se não é só sorte. Margaret instruiu Harrison e 2 enfermeiras sobre o método preciso de preparo. Demonstrou como misturar o mel com as ervas, como aplicá-lo corretamente e como identificar indícios de cura em oposição a sinais de complicações. Os 5 novos pacientes iniciaram o tratamento no 4º dia. No 6º dia, todos os 5 já exibiam sinais de melhora. As infecções regrediam, as febres diminuam e a dor atenuava.
A notícia se espalhou pelo hospital, não de forma oficial, pois Wade havia imposto sigilo, mas em murmúrios entre a equipe. O prisioneiro alemão na cozinha possuía algum tipo de remédio milagroso para queimaduras. Soldados à beira da morte estavam se recuperando. Mais médicos apareceram para observar. Mais enfermeiras desejaram dominar o procedimento. A mistura de mel virou protocolo padrão na ala de queimados, embora, no papel, ainda fosse considerada experimental. Ao fim da segunda semana, os 15 pacientes iniciais progrediam, alguns de modo impressionante, como Mitchell, outros de forma mais gradual, mas todos avançando positivamente. 0 óbitos, 15 recuperações. Os dados falavam por si. Dr. Wade convocou uma reunião com o corpo médico do hospital. Margaret foi convidada a participar, a primeira vez que comparecia a tal encontro desde a captura. O que observamos na ala de queimados, declarou Wade, questiona tudo o que eu acreditava saber sobre o tratamento de feridas. Um remédio ancestral, sem qualquer pesquisa científica que eu consiga localizar, está superando nossas melhores abordagens modernas. Quero compreender o motivo. Ele se voltou para Margaret. Senhora Fisher, explique-nos precisamente como isso funciona. Margaret se levantou. Todos os olhares na sala se fixaram nela, uns curiosos, outros céticos, alguns francamente hostis. Uma prisioneira de guerra alemã instruindo médicos americanos em medicina. O mel, iniciou ela, é utilizado no tratamento de feridas há milhares de anos. Egípcios antigos o empregavam. Gregos o usavam. Romanos o adotaram. Mas esquecemos esse saber com o avanço da medicina moderna. Achamos que tínhamos opções superiores. Ela fez uma pausa, organizando as ideias. O mel atua ao gerar um ambiente onde as bactérias não conseguem sobreviver. É ácido, com pH entre 3,5 e 4,5. A maioria das bactérias não resiste a condições ácidas. Além disso, possui baixo teor de água, o que extrai fluido das feridas por osmose. Isso diminui o inchaço e desidrata as bactérias. Ademais, prosseguiu ela, o mel contém uma enzima denominada glucose oxidase. Quando o mel é diluído pelo fluido da ferida, essa enzima libera peróxido de hidrogênio de forma lenta e constante, um antisséptico natural liberado progressivamente direto na lesão. A sala ficou em silêncio. Um médico ergueu a mão. Onde aprendeu essa química? Meu pai era médico. Ele me ensinou os princípios básicos da ciência médica. Minha avó me mostrou a aplicação prática. Juntas, aprendi a compreender tanto o porquê das coisas funcionarem, quanto como aplicá-las. Outro médico interveio. Se o mel é tão eficaz, por que não consta em nossos livros de medicina? Porque a medicina moderna desenvolveu antibióticos. Margaret respondeu. Drogas sulfas, penicilina, elas funcionam tão bem que paramos de considerar métodos tradicionais. Mas as bactérias estão se tornando resistentes a esses fármacos. E certas feridas, como queimaduras, nem sempre respondem bem só a antibióticos. O mel opera de modo distinto. As bactérias não desenvolvem resistência contra ele. Dr. Wade assentiu devagar. Estávamos tão obcecados por soluções novas que ignoramos as antigas. O conhecimento antigo, rebateu Margaret, não sumiu por ser equivocado. Desapareceu porque deixamos de ensiná-lo, mas isso não o torna ineficaz. Nos meses seguintes, a ala de queimados virou um laboratório para a medicina tradicional. Margaret capacitou a equipe não só no tratamento com mel, mas em outros remédios que sua avó utilizava. Cataplasmas de Confrey para contusões e entorses. Pomadas de calêndula para cortes leves, folhas de tanchagem para infecções. Nem tudo se provou impecável. Algumas fórmulas eram imprevisíveis demais. Outras demandavam plantas indisponíveis. Algumas simplesmente não superavam as alternativas modernas. Mas o tratamento com mel
se destacava pela consistência, pelo impacto notável e inegável. Em maio de 1946, Fort Bragg havia atendido 67 casos de queimaduras com a mistura de mel de Margaret. 64 se recuperaram completamente. 3 mortes, todas por queimaduras tão graves que nenhum método, tradicional ou moderno, poderia salvá-las. Uma taxa de sobrevivência de 95,5%, ante os 73% anteriores com os tratamentos padrão. Os resultados eram inegáveis. Dr. Wager redigiu um relatório para a sede do Corpo Médico do Exército. Descrição minuciosa do tratamento, dos resultados, dos procedimentos. Ele sugeriu estudos adicionais, testes oficiais, possível inclusão nos protocolos médicos militares padrão. E propôs mais, que Margaret Fisher fosse reconhecida formalmente como consultora médica do Exército dos EUA. Apesar de seu status de POW, ela salvou mais vidas americanas que muitos soldados. Wade escreveu: "Seu saber é precioso. Deveríamos aprender com ela, não mantê-la na cozinha." Fort Bragg, junho de 1946. Margaret permanecia no escritório do administrador do hospital, sem entender o motivo de tê-la chamado. O coronel Richard Foster estava sentado atrás de sua mesa, com o doutor Wade e o doutor Harrison ao seu lado. "Senhorita Fisher", disse Foster, "li os relatórios sobre o seu tratamento para queimaduras. Impressionante." "Obrigada, senhor. O corpo médico do Exército se interessou. Eles querem examinar suas técnicas, talvez adotá-las em hospitais militares por todo o país. Por isso, decidi transferi-la do trabalho na cozinha para uma consultoria médica." O coração de Margaret acelerou. "Senhor, você vai colaborar com nossa equipe médica, ensinando o uso do mel, registrando os métodos tradicionais. Sabe, você terá alojamentos no prédio da equipe do hospital, em vez dos barracões dos prisioneiros, e receberá pagamento como contratada civil, não como mão de obra prisional." "Eu ainda sou uma prisioneira, senhor." "Tecnicamente." "Sim, mas a guerra acabou. A Alemanha se rendeu. Estamos iniciando a repatriação para quem quer voltar e oferecendo vistos de trabalho para aqueles com habilidades úteis que preferem ficar. Você se enquadraria na segunda opção, se tiver interesse." Margaret ficou em silêncio. Voltar à Alemanha, um país devastado, uma aldeia que talvez nem existisse mais, uma família dispersa ou morta, ou permanecer ali, usando seu saber para salvar vidas, quem sabe construindo um novo lar. "Gostaria de ficar, senhor, e prosseguir ajudando." Foster assentiu. "Então, bem-vinda à equipe médica de Fort Bragg, senhorita Fisher." No ano seguinte, o papel de Margaret se ampliou. Ela capacitou profissionais de saúde em vários hospitais militares. Viajou a bases para demonstrar o tratamento com mel. Elaborou relatórios minuciosos sobre as práticas de sua avó, convertendo séculos de sabedoria oral em protocolos médicos escritos. O Corpo Médico do Exército passou a realizar pesquisas oficiais, testes em laboratório da mistura de mel, análises de suas propriedades químicas, experimentos controlados, comparando o método com os cuidados padrão para queimaduras. Cada pesquisa validava o que Margaret já sabia de cor. Funcionava. Em 1947, o tratamento com mel era aplicado em hospitais de veteranos por toda a União Soviética. Vítimas de queimaduras da guerra, soldados feridos em treinamentos, qualquer um com lesões que os tratamentos convencionais não curavam. Os resultados se repetiam. Cura mais rápida, menos infecções, cicatrizes reduzidas, recuperações melhores. Revistas médicas publicaram artigos sobre cuidados com feridas à base de mel. Universidades investigaram os mecanismos por trás. A comunidade científica, inicialmente descrente, teve de reconhecer que a medicina tradicional
trazia lições valiosas. E no coração de tudo isso estava Margaret Pfizer, a prisioneira alemã que se recusou a se calar. Fort Bragg, abril de 1948. O soldado raso James Mitchell estava na sala de fisioterapia do hospital, erguendo o braço direito acima da cabeça. Amplitude total de movimento, sem dor. As queimaduras que quase o mataram 2 anos antes agora eram apenas marcas. Cicatrizes mínimas, na verdade, graças ao tratamento com mel. Como está se sentindo? Perguntou o fisioterapeuta. Perfeito, respondeu Mitchell. Como se nada tivesse acontecido. Ele recebera alta do hospital após 3 semanas de cuidados. Voltou ao serviço depois de 2 meses de reabilitação. Agora estava sendo dispensado do exército, rumando para casa em Ohio, completamente restabelecido. Antes de partir de Fort Bragg, pediu para ver Margaret. Encontraram-se no pátio do hospital. Ela ia ministrar uma aula sobre cuidados com feridas para um novo grupo de enfermeiras. Senhorita Fisher, disse Mitchell, queria agradecer antes de ir embora. De nada, soldado Mitchell. Fico feliz que tenha se recuperado. Recuperado? Ele riu. Você salvou minha vida. Os médicos me deram só 3 dias. Você me devolveu todo o meu futuro. Margaret sorriu. O mel salvou sua vida. Eu só soube aplicá-lo. Minha avó fazia bolos de mel, todo domingo. Nunca imaginei que mel pudesse ser remédio. Tudo pode ser remédio, disse Margaret, se souber usá-lo direito. Mitchell estendeu a mão. Margaret a apertou. Quando chegar em casa, ele disse, e as pessoas perguntarem sobre minhas cicatrizes, vou contar que uma prisioneira alemã me salvou com mel. Alguns não vão acreditar. Conte mesmo assim, respondeu Margaret. Às vezes, a verdade é mais estranha do que se espera. Fort Bragg, dezembro de 1949. Margaret Pfizer estava em um tribunal federal em Fayetteville, na Carolina do Norte. O Dr. Wade e o Dr. Harrison a acompanhavam como testemunhas. O coronel Foster observava da plateia. O juiz, um homem idoso de olhar bondoso, examinava seus papéis de naturalização. Senhora Fisher, ele disse, você chegou a este país como prisioneira de guerra. Por que deseja se tornar cidadã americana? Margaret pensara bastante na resposta. Aperfeiçoara seu inglês para se expressar com clareza. Porque a América me deu a oportunidade de aplicar meu conhecimento para ajudar as pessoas, disse ela. Na Alemanha, eu era só uma enfermeira. A sabedoria da minha avó era vista como folclore, ideias antiquadas. Aqui, quando compartilhei o que sabia, os médicos escutaram, testaram, aprenderam com isso. Eles apreciavam o saber, mesmo que ele surgisse de fontes improváveis. Ela fez uma pausa, com a emoção apertando a garganta. Aqui, eu salvei vidas. 200 soldados americanos que teriam morrido. Eles sobreviveram porque a América se dispôs a ouvir uma prisioneira inimiga. Porque os médicos americanos aceitaram aprender com alguém que tinham todos os motivos para desprezar. É por isso que eu quero ser americana. Porque este país prioriza a contribuição acima da origem, o conhecimento acima da nacionalidade, os resultados acima do preconceito. O juiz assentiu devagar. São motivos convincentes, senhorita Fisher. Ele assinou os documentos. Bem-vinda aos Estados Unidos. Você agora é uma cidadã americana. Margaret pegou o certificado com mãos trêmulas. Americana. Não mais uma prisioneira. Não mais uma inimiga. Uma cidadã. O Dr. Harrison a abraçou. Bem-vinda ao lar, Margaret. Obrigada. Ela sussurrou. Obrigada por me escutar quando poderia ter me ignorado. Obrigada por se manifestar quando poderia ter ficado calada, respondeu Harrison. Walter Reed Army Medical Center, Washington, D.C.,
1952. Margaret Fisher, agora oficialmente a doutora Margaret Fisher, após cumprir os requisitos acelerados de grau médico por meio de programas especiais do Exército, posicionava-se diante de uma sala repleta de oficiais médicos militares. Ela apresentava uma pesquisa sobre protocolos avançados de cuidados com feridas, inspirados na medicina tradicional. O Corpo Médico do Exército havia estabelecido uma divisão inteira de pesquisa dedicada a investigar métodos de cura históricos e tradicionais de diversas partes do mundo. O que estamos descobrindo, disse Margaret, é que a medicina moderna e o saber ancestral não se opõem. Eles se complementam. A ciência contemporânea pode esclarecer o porquê de as práticas tradicionais funcionarem. E essas práticas podem resolver enigmas que a ciência moderna ainda não desvendou. Ela exibiu slides com taxas de recuperação de queimaduras, gráficos comparando os resultados do tratamento com mel aos cuidados padrão e análises químicas da mistura de mel, revelando precisamente como ela atuava no nível molecular. O mecanismo, explicou ela, é complexo e multifacetado. O baixo pH do mel gera um ambiente ácido que freia o crescimento bacteriano. Sua baixa atividade de água desidrata as células bacterianas. A enzima glucose oxidase libera peróxido de hidrogênio de forma constante. As ervas específicas que incorporamos potencializam esses efeitos. A chundula adiciona compostos anti-inflamatórios extras. O confrei acelera a regeneração dos tecidos. O plantain fornece propriedades antimicrobianas complementares. Um general na primeira fila ergueu a mão. Doutora Fisher, quantos soldados já foram atendidos com seus protocolos até agora? Margaret verificou suas anotações. Até o mês passado, 1.847 casos de queimaduras tratados em hospitais militares. 1.809 recuperações totais. 38 óbitos, todos de queimaduras consideradas irrecuperáveis por qualquer método de tratamento. Isso representa uma taxa de sobrevivência de 97,9%. O general murmurou: "Sim, senhor." Em comparação à taxa anterior de 73% com tratamentos convencionais isolados, o silêncio tomou a sala. A matemática era irrefutável. Mais de 400 soldados que teriam perecido estavam vivos, graças a uma medicina tradicional que a ciência moderna havia negligenciado. "Vamos adotar seus protocolos em todas as instalações médicas militares", declarou o general com efeito imediato. Isso agora é o padrão de cuidado para tratamento de queimaduras nas Forças Armadas dos EUA. Margaret sentiu lágrimas nos olhos. O conhecimento de sua avó, ignorado pela medicina moderna por décadas, estava agora salvando vidas em escala nacional. "Minha avó ficaria orgulhosa", disse ela baixinho. Entrevista para o Army Medical Journal, primavera de 1968. Aos 56 anos, a doutora Margaret Fisher concedeu uma entrevista extensa sobre seus 22 anos de trabalho no Corpo Médico Militar dos EUA. Olhando para trás, perguntou o entrevistador: "Qual foi o momento mais significativo da sua carreira?" Margaret não titubeou. "Abril de 1946, quando resolvi falar, quando contei ao Dr. Harrison que eu sabia como salvar os soldados. Por que esse instante foi tão crucial? Porque me ensinou que o conhecimento não tem nacionalidade, que a sabedoria pode vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa, que quem a sociedade rejeita, o prisioneiro, o inimigo, a mulher na cozinha, pode deter a solução que todos buscam com urgência." Ela se inclinou para a frente. "Me mostrou que se manifestar, mesmo com medo, mesmo arriscando estar errada, mesmo diante da possibilidade de rejeição, vale mais do que se manter segura e quieta." "E quanto à América em particular?"
O que este país lhe ensinou? Que apesar de todas as falhas e imperfeições, a América está aberta a escutar, a aprender, a priorizar o conhecimento sobre o preconceito, os resultados sobre as credenciais, a verdade sobre a tradição. Quando eu era prisioneira, o Dr. Harrison poderia ter rido de mim, descartado a medicina da minha avó como folclore, me ignorado por ser alemã, por ser uma P ou bábilho, por ser uma mulher corrigindo médicos homens. Mas ele não fez isso. Ele prestou atenção. Ele testou. Ele aprendeu. E porque ele se dispôs a ouvir, 200 soldados que teriam morrido sobreviveram. Isso, concluiu Margaret, é o que a América significa para mim. A ideia de que o saber de qualquer pessoa tem valor, de que qualquer voz pode ser escutada, de que a verdade pode surgir dos lugares mais improváveis, desde que tenhamos a coragem de ouvir. Walter Reed Army Medical Center, 1976. A doutora Margaret Pfizer faleceu serenamente durante o sono, aos 64 anos. Ela havia servido no corpo médico do Exército por 30 anos, capacitado milhares de profissionais de saúde e publicado mais de 40 artigos sobre a integração da medicina tradicional com os cuidados modernos de saúde. Seu funeral reuniu mais de 300 pessoas, soldados que ela salvou, médicos que ela formou, pesquisadores médicos que ela inspirou. O Dr. Harrison, já aposentado e na faixa dos 70 anos, proferiu o elogio fúnebre. Margaret Pfizer chegou à América como inimiga. Ele disse que ela partiu deste mundo como heroína. Entre esses dois momentos, ela transformou a forma como enxergamos o conhecimento médico e a origem da expertise. Eu fui o primeiro médico que ela procurou. Quase a ignorei. Quase a mandei de volta para a cozinha. Quase deixei que meu preconceito e ceticismo me cegassem para a verdade que ela oferecia. Mas ela insistiu. Foi corajosa, confiante em seu saber e ansiosa para ajudar, mesmo correndo o risco de ser rejeitada. Graças a isso, graças a ela ter se manifestado quando o silêncio seria o caminho mais simples. 200 soldados da ala de queimados sobreviveram, e milhares outros além deles. Conforme seus métodos se disseminaram, Harrison fez uma pausa, com a emoção evidente na voz. Ela me ensinou que a expertise está em toda parte, que a pessoa que desprezamos, ignoramos ou descartamos pode ser o gênio de que tanto precisamos, que a sabedoria não exige diplomas, que o conhecimento não se importa com nacionalidade ou posição social. Margaret nos demonstrou que, por vezes, as soluções que buscamos já esperam há séculos, apenas aguardando alguém corajoso o suficiente para compartilhá-las e alguém humilde o bastante para escutá-las. Walter Reed Army Medical Center, 2024. O Centro Margaret Pfizer para a Medicina Integrativa ocupa uma ala moderna do hospital. Paredes de vidro dão vista para jardins onde ervas medicinais são cultivadas. Chundula, comfrey, plantain e dezenas de outras. O centro comemora seu 48º aniversário neste ano. Em quase 5 décadas de funcionamento, ele registrou métodos de cura tradicionais de 63 países. Publicou mais de 2.300 artigos de pesquisa sobre medicina integrativa. Formou 4 gerações de pessoal médico-militar. Criou protocolos agora adotados em hospitais civis ao redor do mundo. E salvou cerca de 50 mil vidas, apenas com protocolos de tratamento de queimaduras. O tratamento de queimaduras à base de mel, receita da avó de Margaret, ainda é utilizado hoje. Ainda ensinado em escolas de medicina, ainda salvando vidas. As formulações modernas são mais avançadas. Mel de grau farmacêutico, extratos de ervas padronizados, protocolos de aplicação precisos. Mas o princípio fundamental permanece o mesmo. O mel cria um ambiente em que as feridas cicatrizam e as infecções não sobrevivem.
Uma placa de bronze no hall de entrada do centro conta a história de Margaret. Em abril de 1946, Margaret Pfizer era uma prisioneira de guerra alemã trabalhando na cozinha de um hospital. Ao ver soldados americanos morrendo de queimaduras infectadas, ela se pronunciou. Compartilhou o conhecimento de cura tradicional de sua avó. Tratamento de feridas à base de mel, ignorado pela medicina moderna. Sua coragem em falar e a disposição do Dr. Robert Harrison em ouvir salvaram as vidas de 200 soldados e revolucionaram os cuidados com queimaduras no exército. Este centro homenageia seu legado, que a expertise existe em todos os lugares. Que a sabedoria vem de fontes inesperadas e que o conhecimento não tem nacionalidade. Estudantes de medicina leem isso todos os dias. Alguns o veem como mera curiosidade histórica. Outros o interpretam como um lembrete urgente de que a pessoa que ignoramos pode deter o saber de que necessitamos. De que o que chamamos de folclore pode ser uma ciência que ainda não compreendemos. De que realmente escutar vozes inesperadas, pode ser a habilidade médica mais vital que podemos cultivar. O tratamento de mel de Margaret ainda é aplicado em todo o mundo hoje. Médicos de combate levam curativos à base de mel. Centros de queimaduras usam protocolos de mel como tratamento de primeira linha. Hospitais em países em desenvolvimento, com acesso limitado a antibióticos, dependem do mel quando a medicina moderna não está ao alcance. A pesquisa avança. Cientistas agora decifram os mecanismos moleculares exatos. Como o peróxido de hidrogênio no mel elimina bactérias. Como sua pressão osmótica diminui o inchaço. Como compostos específicos na chundula e no confrei aceleram a cicatrização em nível celular. O que a avó de Margaret sabia por séculos de observação, a ciência moderna agora explica pela bioquímica. Mas a sabedoria sempre esteve lá, só esperando que alguém prestasse atenção. Tudo porque uma prisioneira alemã se recusou a ficar calada ao ver soldados morrendo. Tudo porque um médico americano foi humilde o suficiente para ouvir uma inimiga. Tudo porque o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real, não se importa com fronteiras, credenciais ou status. Ele simplesmente funciona. Se essa história te tocou, se ela alterou a forma como você enxerga a origem da expertise, de quem devemos ouvir, da sabedoria que talvez estejamos ignorando neste exato momento, então, preciso explicar por que é essencial você estar aqui. O conhecimento de Margaret Pfizer quase se perdeu em um campo de prisioneiros de guerra. Ele perdurou graças à bravura dela em se manifestar e à humildade do Dr. Harrison em prestar atenção. Hoje, em diversos cantos do planeta, há indivíduos carregando saberes semelhantes à sabedoria tradicional de Margaret, conquistada na prática, com vivências reais que não surgem de salas de aula, mas de séculos de observação atenta, de avós transmitindo lições a netas, de linhagens familiares compartilhando o que realmente funciona. E, com frequência, desvalorizamos essas perspectivas. Ignoramo-nas por falta de diplomas formais, por virem de fontes improváveis, por questionarem nossas certezas. A trajetória de Margaret demonstra que rejeitar vozes inesperadas nos sai caro. Nos priva de respostas, de avanços, de vidas salvas. Ao se inscrever neste canal, você vai além de simplesmente consumir relatos históricos. Você se une a um grupo de indivíduos convictos de que o talento surge em lugares surpreendentes, de que a próxima descoberta pode vir daquela figura que todos subestimam, de que escutar de verdade as vozes marginalizadas pela sociedade pode ser o gesto mais crucial que tomamos. Essas narrativas importam porque nos incentivam a manter a modéstia, a curiosidade viva, a evitar a presunção de deter todas as respostas, a reconhecer que a pessoa à nossa frente, aquela que estamos prestes a desconsiderar, pode deter uma pérola capaz de transformar tudo.
Inscreva-se agora, não por vaidade de números, mas porque essas histórias dependem de vozes como a sua para prosseguir. Porque entre quem assiste a este vídeo pode estar a próxima Margaret, alguém com um saber vital para o mundo, mas temeroso de revelá-lo. E essa pessoa precisa constatar que vale a pena se pronunciar, que seu conhecimento tem peso, que há quem ouça. Ajude-nos a divulgar esses relatos. Ajude-nos a dar volume a essas vozes. Ajude-nos a não esquecer que o saber floresce onde o cultivamos. E, por vezes, as sementes mais valiosas são as que quase deixamos passar despercebidas. Novas histórias a cada semana. Relatos de genialidades ignoradas, de soluções surpreendentes, de indivíduos que alteraram o curso da história ao se recusarem ao silêncio, e de outros que o fizeram pela simples ousadia de escutar com humildade. Até a próxima. Lembre-se, a próxima Margaret Pfizer pode estar se expressando neste instante. O próximo Dr. Harrison pode ser você. Estamos prestando atenção?